Que o Senhor acrescente a nossa fé. Amém. Nós vamos ler a Bíblia e ver se dá para continuar hoje o assunto, o nosso estudo do intervalo. E vi outro anjo forte que descia. Essa leitura nunca é demais. Nós lemos domingo passado, estamos lendo de novo. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações, e línguas e reis. Que o Senhor abençoe mais uma vez esta palavra em nossa vida. Amém. Vou sentar. Não precisei trazer por escrito, vocês estão cansados de saber, inclusive quando se casa aqui, a gente dá uma mensagem, um sinal e também umas referências do irmão Brana sobre televisão e controle de natalidade. A forma que o irmão Brana, o profeta de Deus, portanto, Deus admite, de um modo geral, para um uso contínuo, exceto uma indicação médica para um controle de saúde, de vida, mais seguro, até eliminar algum problema, como eu tive casos já de casais, senhoras, né, que não podiam conceber, caso contrário, diria filho aleijado, deficiente, não é? Então tinha que se eliminar determinados vírus. Agora, os médicos conscientemente receitaram anticoncepcional, mas por determinado tempo, até dar tempo de tratar eliminando aquele vírus. Então, aquilo é um medicamento. Agora, o profeta disse: vocês que têm casos particulares, venham a mim, porque eu sei quando vocês estão mentindo. E sabia quando a pessoa estava associando a fome com a vontade de comer, né? Quer dizer, a doença, o motivo com a vontade de operar, de não criar mais e coisa e tal. Por vaidade apenas. Então, nós falamos aqui sobre
esse planejamento familiar. E planejamento familiar não está somente restrito a controle de natalidade. É uma das coisas que eles deviam perguntar, que eles deviam instruir, conscientizar o povo, que planejamento familiar começa por esse rapaz comprar um lote logo cedo. Isso é planejamento familiar. Já economizando, fazendo uma poupança, comprar um lote e já fazendo preparos para ter sua casa. Já casar e ter para onde levar aquela moça, como o irmão Brana perguntava para o rapaz, você tem para onde levar essa moça? Então, planejamento familiar começa por aí, tanto do lado da mulher como do homem. A moça vai preparando o seu enxoval antes de conhecer quem quer que seja. Às vezes ela não tem nem intenção de casar tão cedo, nem sabe se vai casar, mas tem sempre um tempinho para um crochê, para um bordado, para isso, para aquilo. Tempo que evitaria muita coisa por aí. Então, é uma coisa, o planejamento familiar não está restrito. Então, joga tudo em cima do controle de natalidade. Planejamento familiar quer dizer só controle de natalidade. Esse controle de natalidade é outro planejamento, fundamentalmente falando, é outro tipo de planejamento. E que, na verdade, redunda em males contra elas próprias, não é? Mulher que opera antes de ter determinados números de filhos, antes de atingir determinada idade, ela vai ter uma menopausa terrível, insuportável, quase impossível de ser tolerada no casamento. Então, ela está cavando a sua própria cova. Mas na terra de céu, não precisa enxergar, não é? É assim seja. Me engane que eu gosto. O povo gosta de ser enganado. Me engane que eu gosto. Quer ser enganado. Na alimentação, em tudo. Planejamento familiar começa com uma experiência bíblica, começa com a experiência do novo nascimento, para que então Deus traga, através daquele casamento, filhos que ele programou desde antes da fundação do mundo. Que o resto, enquanto não falta de um lado, excede do outro. Por isso tem mais filhos espúrios do que legítimos hoje. E o irmão Branham ensinou de um modo generalizado para todo mundo, publicamente. Ele disse, há dias férteis e não férteis. Isso tem sido usado através de livros, tabelinha assim chamada e coisa e tal, o que falha. Vamos lembrar do intervalo. O intervalo está entre as 7 eras da igreja, no Apocalipse, e os selos. Por isso foi chamado de intervalo. E essa mensagem é pregada exatamente depois da mensagem que deu introdução à revelação dos selos. Foi Deus em simplicidade. Na mensagem Deus em simplicidade, você entenderia por que não se deve conversar dentro do santuário melhor. Você entenderia melhor o porquê. O que significa isso? Aqui houve uma rededicação do santuário, e se você se familiariza com isto, você entende melhor o porquê das coisas. Não precisa um diácono estar, uma irmã escrevendo aqui, ó, irmão, a gente vem de longe, irmãs conversando ao nosso lado aqui, perturbando e atrapalhando a gente ouvir a pregação. Outras brincando com criança, a tia que não via o sobrinho há uma semana, encontra a irmã com a criança e começa a
caducar aqui dentro, e principalmente quando ele está mostrando os 2 dentinhos já, aquela coisa toda, e fazendo gracinha, né? E a vovó e o vovô e coisa assim. Agora, quem saiu de casa, levantou cedo, às vezes deixou de comprar o pão para vir para a igreja, leite, esse não pode ser prejudicado por esses pequenos afetos e desconcentração de irmãos ou irmãs. E é preciso ler para entender que não é uma exigência dos diáconos. Quando um diácono chegar e te chamar a atenção, você vai agradecê-lo, ao invés de ficar ressentido. Ele sabe como fazer isso da maneira mais discreta possível. Mas, se não for atendido, ele tem a ordem da igreja para pedir a pessoa até para se retirar. Tem a ordem da igreja para dizer, até chamar aqueles pais e dizer, olha, seu filho tem que ficar em casa, não aqui. Então, é uma consciência que nós temos dessa questão da ordem da igreja, que não depende de terceiros, não depende das autoridades da igreja. Qualquer diácono, qualquer pessoa entende quando se tem que falar uma coisa por necessidade, com toda discrição, sem chamar a atenção. E qualquer coisa que acontece, um desmaio, uma coisa assim, um grito, um visitante que vem oprimido, uma coisa, aí que leva a igreja a prestar mais atenção na palavra para que o inimigo não ganhe sucesso naquilo de estragar a pregação. Então, é uma igreja edificada. Por isso, nós temos que pular, saltar, gritar e emocionar-nos aqui na presença, no altar, em chamada de altar e coisa e tal. Mas o fundamento mesmo de igreja vem daqui. É a pedra lá no alicerce. É a ordem da igreja. Ordem da igreja, música e a liberdade da palavra para ser pregada. Então, é preciso que você familiarize seus filhos com essa mensagem Deus escondido e revelado em simplicidade. Seguido de outro ponto fundamental, muito fundamental, é que a coisa seria tão simples, que passaria por alto. Da mesma forma que foi a primeira vinda, é a segunda vinda. E justamente, vocês têm que guardar isso, justamente aqueles que tinham a condição moral, religiosa, eclesiástica, para apresentar o Messias ao povo, foram eles, exatamente eles, que apagaram o Messias quando ele veio. Não o reconheceram. Que é o sumo sacerdote, começando pelo sumo sacerdote, os sacerdotes e toda a ordem levítica, toda a ordem sacerdotal eclesiástica de então. Tinha o dever de mostrar o Messias. Olha aí, chegou quem nós estávamos esperando tanto, cantando na sinagoga, pregando na sinagoga sua vinda, gemendo pela sua vinda. Chegou, gente. Mas quando ele chegou, ao contrário disso, foi um João Batista, que não tem o nome dele no Velho Testamento. Alguém disse, escuta, tem esse nome Brana na Bíblia? Não. Mas quando João Batista veio, que é Elias, João Batista veio no espírito de Elias também. Muitos poderiam ter feito a mesma pergunta, ou afirmado, alegado a mesma coisa. Tem o nome de João na Bíblia? Na Bíblia deles não tinha, porque no Velho Testamento você já viu o nome de João lá? João Batista? É a promessa de Elias.
Ministério de Elias. Pela mesma forma dizem agora. Não existe esse nome, quer dizer, existe trindade na Bíblia. Para eles existe trindade, mas Elias não tem. Que é a mesma coisa você perguntar, existe trindade na Bíblia Sagrada? Existe esse termo até 325 anos depois de Cristo? Apesar que é questão de terminologia. Existe? Mesmo com terminologia? Não existe. Até 325 anos de Cristo não havia esse termo. Trindade, Santíssima Trindade. Quem tem fé na Santíssima Trindade tem uma fé niceiana. Você diz, mas e os luteranos? Lutero não mostrou isso, Wesley e outros, e sua mãe que morreu sem conhecer essa mensagem. Ora, gente, se é a lavoura que brotou, eles enterraram a semente, mataram, enterraram a semente brotou e não podia dar o fruto logo. Agora está tudo na semente de novo, no original. É simples conhecer. A Bíblia, a natureza prega isso. É tão fácil ser evangelista na mensagem. É tão fácil. Ser evangelista na mensagem não é xingar a igreja católica, xingar a mulher, xingar os outros, não. Ir lá para a rua xingar as pessoas. Não é isso, não. É mostrar com clareza, com essa simplicidade, as coisas. Não é isso que eu fiz demais e ainda faço. Eu sei quando a coisa trilha no caminho certo. Não é simples. Então, aí está a coisa. Vocês que são pais, vocês têm esse dever de dedicar criança, não é a forma catolicista, não, do catolicismo. Vim aqui na frente, pronto, agora essa criança morreu, foi crismada, foi batizada, foi apresentada. Não. E ficar tia, avó, agenciando apresentação de neto e coisa e tal. Não pode morrer sem ser dedicado. Não é isso, não. A criança morre e ela vai aos céus. Ela pode morrer lá dentro, com licença da palavra, dentro de um cabaré. Ela é uma inocente e ela vai aos céus. Tem nada a ver com isso. Então, isso é mais em função dela viver, passar para a idade da consciência marcada pelo Senhor. E, claro, sob uma criação que fomenta, que alimenta isso. Então, o sinal, todos os selos seriam revelados de uma maneira tão simples que eles foram... A série foi aberta com Deus em simplicidade. E você vê esses dois fundamentos, a ordem da igreja e a simplicidade que seguir-se-ia através da revelação sucessiva, respectiva dos selos, dos 7 selos. E entre uma coisa e a outra tem esse quadro tão bonito que eu creio que você, como cristão, gosta demais desse capítulo 5 de Apocalipse. Gosta muito. Eu gosto muito de ver isso, não me canso. Todas as vezes que leio, acho muito bonito. Agora, quem vem para abrir os selos, voltando lá no João Batista, primeira vinda, não foram os sumos sacerdotes que apresentaram o Messias. Por quê? Ele teria que descer de uma escada de ouro e logo dar uma independência política, porque eles estavam sob o domínio romano, politicamente falando. Tanto que Jesus morreu com uma morte romana, não judaica, né? Sentença romana, e não hebreia, não judaica.
foi crucificado. Se ele fosse ser condenado pela lei, ele teria que ser apedrejado. E para os judeus, quem morresse de cruz era maldição. Significava um pagão. Justamente eles que deveriam mostrar o Messias, foi quem disse que ele tinha demônio, Beelzebu. Afastaram o povo, é o que eles fazem agora. Eles têm, cada pregador, cada pastor vai responder por isso. O verdadeiro pastor tem a comissão de mostrar o profeta para essa era. É a primeira comissão de qualquer pastor, pregador, qualquer líder vocacionado por Deus para a sua noiva, para a preparação de sua noiva. Se ele é um instrumento até descartável na mão de Deus, isso é problema de Deus. Mas se ele foi chamado como esse instrumento para a noiva, a primeira coisa que ele faz é mostrar o profeta de Deus. Porque o profeta é quem mostra realmente a segunda vinda. Ele traz o ministério do Filho do Homem, que se manifestaria nos dias como de Noé e de Sodoma e de Gomorra. Sodoma e Gomorra. Mas foi um João que não tinha o nome na Bíblia, que diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi ele que apontou, que identificou o Messias como tinha que ser um profeta de Deus. A segunda vinda não seria por menos. Em meio a essa balbúrdia religiosa, pentecostal, carismática, essa torre de Babel, essa Babilônia que existe, teria que haver um profeta. Teria que haver um profeta. A segunda vinda, ela é mais complexa do que a primeira vinda, porque a primeira vinda vinha para um povo santo, um povo separado, um povo que tinha uma lei dada no Monte Sinai pelo próprio Deus, uma religião dada pelo próprio Deus. A segunda vinda vem para um povo que herdou, foi do paganismo, de Nicéia. A religião de Caifás foi do Monte Sinai. A religião da igreja hoje foi de Nicéia. Você vê que diferença tremenda. A religião de Caifás, de Anás, os quais foram identificados como semente da serpente, foi dada por Deus no Monte Sinai. Essa religião denominacional, católica e denominacional, foi dada no Concílio de Nicéia. Por isso eles não têm o batismo de Jerusalém. Eles têm o batismo de Nicéia, de Roma. Eu tenho vídeo, eu tenho estudos, a teologia, os homens que defendem tese teológica, eles atestam publicamente que não se pode basear uma doutrina em um texto isolado da Bíblia. E o texto mais isolado da Bíblia é o que fundamenta o batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Que é o único texto, Mateus 28, 19. Agora, Pedro não era teólogo, mas tinha a chave do reino dos céus. Então ele deu o batismo lá em Jerusalém. E nós estamos no batismo em Jerusalém porque esse profeta viria restaurando, convertendo os corações dos filhos à fé dos pais apostólicos. Então nós somos apostólicos. Nós somos os verdadeiros pentecostais. E se você não tem o batismo de Jerusalém, você não é pentecostal. Só porque falou língua é pentecostal? Tudo o que aconteceu em Jerusalém foi língua.
poder que a igreja recebeu em Jerusalém foi falar língua. E quando a igreja entendeu dessa forma, ela foi construir catedrais e entrou na política. Expulsou o Espírito Santo de dentro dela e rejeitou o profeta de Deus. Agora, isso é evangelista. A mensagem, isso mostra realmente o quadro como ele é. Perfeito, claro, nítido. Sem nenhuma interrogação. Fé niceiana. A fé pentecostal vem de Jerusalém, lá do cenáculo. Lá do cenáculo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Agora o profeta mostra o ministério tríplice de Elias, filho do homem, sétimo anjo de Apocalipse. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. A maior ânsia, a coisa que mais acaba com a gente gostaria de ter uma vida conforme a gente pensa que tem que ser. Porque essa é grande demais. Será que o espinho teria que ser tão grande por causa da grandeza desse ministério? Teria que ser um contraste tão grande. Teria que ser um paradoxo tão grande dessa forma. Dá uma vontade de ter uma vida de vida. Porque tem hora que você pensa assim, eu vou falar por mim, não vou falar por você. O irmão Brana talvez nem tomaria um cafezinho comigo. Mas depois, logo, de repente, há momentos, diz, não, ele comeria até um arroz com galinha com você. Um peixe assado, pegado lá na hora, assim. De repente, pensa, não, ele, quem sabe, até brincaria de cócega com você. Mas, nos dias da voz do sétimo anjo, e isso, se eu tiver que andar por aí, vocês vão cansar de ouvir isso, ou aqui, onde quer que seja. Este ministério tríplice, Deus me mostrou nessa viagem a Jaú. E aqueles que estão mais apercebidos entenderam que isso é um assentamento. É um assentamento muito grande. Talvez até o irmão Brana mesmo não tenha falado disso de uma forma sistemática. O sétimo anjo, filho do homem, e Elias. Porque, de todas as formas, quem viria abrir os selos? Agora, a título, a nível de escola dominical, quem abriria os selos? Você. Quem abriria os selos? O leão da tribo de Judá. Quem é o leão da tribo de Judá? Senhor Jesus Cristo. Muito bem. O Senhor Jesus Cristo, Ele próprio abriria. Disseste bem, porque o ancião disse, não chore, João, o leão da tribo de Judá venceu.
E somente ele, eles, se referindo a Cristo, é que poderia abrir esses selos. Agora, ele vê a faculdade metodista abrir o selo de uma forma. Bem anos atrás veio a Ellen White, abriu de uma maneira. Veio Joseph Smith, abriu de outra maneira. Vem a outro e abriu de outra maneira. A Igreja Católica, a Teologia Católica abriu de outra forma. Espera aí. Isso foi Deus? Foi esse leão abrindo? Esse Senhor Jesus Cristo, esse Cordeiro, abrindo os selos em cada denominação de uma forma diferente? Isso viria selecionar a noiva. Isso viria distinguir esse ministério não pelo fato de revelar às pessoas os pensamentos das pessoas. Você sabe que você teria crido no profeta, mesmo que você nunca tivesse feito um milagre, não é? Pela mensagem você teria crido. Paulo disse que isso é para os infiéis. Tanto que ele valorizou mais o acerto de um homem do que a cura de um cego. Ele é o profeta de Deus, é o sétimo anjo, porque a Bíblia diz, mas nos dias da voz do sétimo anjo. Ele próprio, 20 anos antes, ele disse, eu li, acredito que ele leu também, me parece, ele disse que leu. O que eu li também. E eu me encantei com aquilo, de Ellen White, porque parece que ela teve mais luz, pelo menos a respeito do sistema denominacional. Ela foi até perto, ela teve um clarão. E ele disse, eu preguei isso 20 anos atrás, completamente errado. Agora, qual o reverendo que chega diante da multidão e diz, eu preguei isso aqui errado, gente? Não é assim, é assim. Há pastores que não, mas é uma contradição. Porque tem uma fita que o senhor falou isso, agora o senhor já está dizendo outra coisa. Aí que está a grandeza do homem, em certos casos. Você sabe, Deus, a Bíblia, é pelo cumprimento da palavra de um irmão para com o outro, de um homem para o outro. Deu a palavra, cumpre aquela palavra. É devedor. O certo é cumprir. Mas tem uma coisa. O Espírito Santo não encara isso de uma forma legalista. Você sabe que é uma ofensa para o Espírito Santo se um irmão fizer um negócio impensadamente com o outro e depois chegar para ele e dizer, irmão, eu não podia ter feito isso. Eu não podia ter feito essa troca com o irmão. Tem paciência comigo, me perdoa. Eu caí, foi um desespero, foi um momento da bobeira. Se aquele irmão prevalecer, cobrar aquela palavra, havendo sinceridade do outro lado, ele está entristecendo o Espírito Santo de uma forma gravíssima. Ele está sendo um credor incompassivo. Deixar a mulher dele levantar lá e dizer, homem não tem palavra e coisa e tal, porque normalmente é o que acontece. Principalmente se o negócio foi bom. Não é assim, nós não podemos prevalecer da palavra dos outros de uma forma impiedosa. Não é assim. O Espírito Santo não legaliza as coisas. Ele diz, não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Ore, pense, prescute.
olha uma vez, 9 vezes, dá um passo, faz igual o índio. Não vai dar 9 passos para depois olhar uma vez. Mas se, porventura, um irmão tiver que desfazer, liberar a palavra de outro, isso é cristão. Isso é cristão. Você vai alcançar graça diante de Deus que você nunca pensou. Deus permitiu aqui para você mostrar a qualidade de espírito que você tem. Agora, se aquele outro está prevalecendo disso, é um problema dele. Às vezes Deus abre parênteses assim, e a gente até fica pensando por que isso. Mas Deus sabe por quê. Porque a escola, a igreja precisa da palavra prática. Se nós formos, assim, levar a coisa pela teoria, isso não funciona. É o que está acontecendo com o mundo. Teoria não resolve o problema. A prática, a experiência é que vai resolver. Então, ele já foi respondido quem foi ele. Vem para abrir os selos e soltar todos os mistérios para o 7º anjo. Está vendo? Para o 7º anjo. Não para aquela faculdade dali. Conforme já analisamos. Cada faculdade ele solta um mistério diferente do outro. Aí eles entram em controvérsia. Para o 7º anjo. Mas foi exatamente o que aconteceu. Ele veio lá no quarto daquela casa que vocês veem na fita, no final da fita, a caverna, num daqueles quartos ali, o anjo do Senhor vinha para cada selo, mostrando cada selo, revelando, abrindo cada selo, para o 7º anjo. João queria escrever. Disse, não escreva. Isso aí é para o 7º anjo, não é para você. Isso aí vai ficar em símbolos até na última era. Pronto. Então, ele vem para abrir os selos e soltar todos os mistérios. Todos os mistérios. Todos. E você está vendo aí, ó, a música, o regozijo na tribulação, 2, que eu estou destacando, 2. O fundo clama o fundo, 3. Destaques especiais, 3. O fundo clama o fundo, a música e o regozijo na tribulação. Mistérios profundíssimos dos 7 trovões. Então ele viria para revelar os mistérios para o 7º anjo, cuja mensagem é revelar todos os mistérios de Deus. Você pensa assim, por que dar ênfase nisso? Todos os mistérios. É porque tem muita gente pelo mundo afora que crê na mensagem, crê no irmão Branham, e normalmente eles têm uma mensagem tão bonita e que eles não admitem, na verdade, que todos os mistérios foram revelados. E com isso, eles vão se tornando em dom a alguém, porque vão recebendo essas revelações. Um diz, eu fui para o monte e recebi a revelação disso. Outro diz, eu fui para o deserto e recebi a revelação disso. E começa a coisa dessa forma. Eu acredito
que se separando, recebe-se coisas de Deus. Recebe até uma placa, como José Smith recebeu. Eu disse, só que aqui estava errado. Se separando, recebe tantas coisas. Esse tempo aí atrás, aí, no encontro fora daqui, nacional, do intervalo aí, era em agosto, eu tive que peitar tudo. Porque um rapaz lá que fica 90 dias no monte está com a revelação que eram 7 semanas e não 3 semanas e meia. Era uma semana que faltava para os judeus. Consequentemente, essa era a razão de Jesus não ter vindo em 87, mas seria no meio de 84. Ele disse, ele não vem, vocês vão ficar com a cara grande. São 3 anos e meio e acabou. Eu não preciso ir para um monte para saber o que é isso. E ninguém precisa. Um pastor estava dizendo, olha, é tão difícil para mim porque eu concebo a mensagem, preparo a mensagem um dia antes ou de manhã, por exemplo, quando chego de noite na hora de pregar, me foge tudo. Ora, o dever é esse realmente, é esboçar, é preparar. Mas deixa para viver aquilo mesmo, a intensidade daquilo, com a igreja. Porque a experiência é tremenda. A gente vive a intensidade daquilo, a tendência é essa. Eu fico com vergonha daquele disco A Derrota de Satanás. Inclusive com aquela infantilidade, aquela besteirada toda, porque eu fiquei uns dias em São Paulo, já não falei derrota, mas eu estava falando igual paulista, derrota de Satanás. Derrota, a derrota de Satanás. Mas você papavento para lá, rapaz. Só porque ficou uns dias ali, já está derrota. Mas acontece que eu tinha pregado a mensagem lá na Avenida Goiás. Ela abalou, foi uma mensagem tremenda, a derrota de Satanás, que goiano fala é derrota, não é derrota, não é? E eu tentei pregar de novo. Passar para o papel e pregar lá num estúdio lá em São Paulo. Eu falei, eu vou abalar com esse disco agora. A derrota de Satanás. Quase que eu não dei nem conta de terminar de pregar, que meu pescoço estava durinho. Mas ele foi derrotado, não foi? Ele foi derrotado. Mas o irmão Branham disse que é assim mesmo. É fácil você pegar um espírito. Os mistérios de Deus estão aqui nestes 7 selos. Os mistérios de Deus. Como é que eu posso correr com uma coisa dessa? Não tem jeito. A gente que come depressa, come errado. Come errado demais. Quem come depressa demais, né? Mas tem comida que parece que a gente tem que comer depressa, porque senão não sobra pra gente, né? E gostosa demais. Mas o certo é saborear. O certo é ruminar. A ovelha é ruminante. Os mistérios de Deus estão aqui nestes 7 selos. Pronto. Aí você volta no Apocalipse 10, mais os dias da voz do 7º anjo, quando tocar sua trombeta, sua mensagem, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas e os servos. A vós vos é dado conhecer todos os mistérios do reino. A vós. Então, todos os mistérios estão ali, inclusive o mistério do nome.
O mistério do nome. Você viu lá no primeiro selo, né? Parágrafo 122, por aí diante. É 130, 125, começa no 122, vai até o 132. Seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor, porque foi o Redentor quando esteve sobre a terra. Porém, quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e ascendeu, então recebeu um novo nome. Por essa razão é que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Será revelado nos 7 trovões. Agora ele está iniciando essa revelação. Então, essa consciência que nós podemos falar Jesus só, podemos falar só Senhor Jesus Cristo, não é? Mas com uma conscientização completamente diferente, porque isso foi vulgarizado. Vulgarizado. O nome de Jesus foi vulgarizado. Falar o nome de Jesus algum tempo atrás era ser conjurado. É o crente. Agora Jesus está de para-choque de carro, essa coiseira toda. Mas para você esse nome é um nome que o diabo não conhece. É um nome que Satanás não conhece. E ele não é para receber só aquilo que nós pensamos que nós precisamos. Ele não é para isso. Ele não é para a vida terrena, ele não é para espetáculo público. Então, aí está aqui. Os mistérios de Deus estão aqui nestes 7 selos. Assim o disse. Assim o disse ele, com letra maiúscula. Agora vem o Cordeiro e deixa de ser um mediador entre Deus e os homens e se converte num leão. Agora ele já levou para o futuro, né? Porque o leão foi convertido em cordeiro, mas depois o cordeiro se converte em leão. Porque ele está falando do reino. Quando isso aqui fosse revelado. E outra coisa que tem que sempre ficar bem batido, bem pregado, rebatido as pontas, é o seguinte, que foi revelado, tudo foi revelado. Agora, é claro, nem tudo está cumprido. Aí é onde faz a diferença. Nem tudo está cumprido. Há coisas que já se cumpriram, que foram reveladas nos 7 selos. Há coisas que estão se cumprindo, foram reveladas nos 7 selos. Há coisas que se cumprirão, que estão reveladas nos 7 selos. Então você segura isso, porque aí você tem o conhecimento da estatura do varão perfeito. Que esse conhecimento ele abrange sabedoria de vida. Essa ciência, esse conhecimento de Deus abrange tudo isso. E Tiago disse, falta-lhe sabedoria. Vamos ver, talvez, à tarde aqui, a falta de sabedoria dos pais, o que pode fazer. Agora vem o cordeiro, deixa de ser um mediador. Esse é o tempo presente do futuro. Cadê a professora? Está lá atrás. Deixa de ser um mediador entre Deus e os homens e se converte num leão. E quando chega a ser um leão, toma o livro, veja, toma o livro que contém seus direitos. Então o leão não pede. Leão não pede. O leão leva a mãozona dele lá e faz assim. Ele é rei, ele não pede. Ele toma esses direitos que foram perdidos lá no Éden. Bem, na verdade, que não ficou
com Satanás, o livro. Você entende? Mas Adão, nós estudamos isso no início, eu não posso estar recapitulando tudo. Nós vimos lá como é que Adão perdeu a coisa. Deus o tem retido, e é um mistério, mas agora vem o Cordeiro. E enquanto você está vendo Cordeiro, é intercessão. A hora que você vê leão, é reino. Cordeiro, sacrifício. Você nunca viu um leão sendo sacrificado num altar. Queria ver um levita daqui, um sacerdote, buscar um leão para sacrificar. É trem bom que é, né? Agora, a ovelhinha vai, acompanha, vai até no matador. Até um bode guia uma ovelha. Tinha aquele bode que guiava, que chegava na hora, pula fora. E ela entra. Mas guia um leão, bate ele no altar lá, diz: "Ei, leão, você agora não vale não, eu vou te sangrar, vou te queimar, vou te oferecer o senhor." Não, ele não é animal de sacrifício. Abusa dessa pobre ovelha, sua mulher. Abuse dessa pobre ovelha, seu marido, seu pai, sua mãe. Abusa. Pode abusar. Sangra. Mas um dia esse corpo será leão. E leão não é animal de sacrifício, não. É de reino. A gente dá vontade de pular e de gritar. Mas é bom sacudir o saco de areia que ele fica mais sólido. Leão não é animal de sacrifício. Vocês que vão ver na fita ou virgem, prestem bem atenção. Leão não é animal de sacrifício. Agora, nós estamos com um temperamento, eu vou repetir isso. Eu disse para um colega, desses que gosta de falar a verdade mais, e chamar os outros de hipócrita de tudo, eu disse: olha, irmão, e dizer, eu sou franco, eu não sou fingido, não sou isso, eu sou sincero. Disse: olha, essa sinceridade está sendo mal interpretada. Isso aí você está revelando é temperamental, ser um temperamental, essa franqueza sua. Isso é ser temperamental. Não é ser sincero, não é ser franco. Então é o rei. A natureza que quer reinar, dominar, ditadora. É aquela mulher que já quer reinar. Está certo, existem os limites dele. Ela é a rainha do lar. Ele é o rei do lar. Em termos. É o Efésios capítulo 5. Então, esse lado, tudo bem. Mas é o ditador. A criança está reinando. A criança está mandando. A criança está fazendo o que bem entende. É bonito ver um menininho xingar para fazer um delinquente, os pais rirem. Só riam. Que gracinha. Eu ganhava 1 centavo para comprar um pão. No tempo que o pão era pão, cheirava longe. Ainda mais perto como era a padaria. Lembra, Marcelino, a nossa casa aqui, do vovô aqui, a sua aqui, e a padaria bem quando. Não sei como é que você frequentava aquele trem lá, né? Você ia lá em casa. E o vovô falava assim: não, eu vou te dar o pão, mas assim, remeda primeiro o reverendo Thompson. Aí eu franzia aqui, né? Gozo, eu tenho em Jesus. Gozo, eu tenho em Jesus. Eu morria de rir. Uma boa coisa, remédio, reverendo Thompson, você ganha um pão. Agora fala um palavrão aí. Põe língua para a mamãe. Bate no rosto da mamãe. Gracinha, Nini, né? A fase
É diferente, gente. Dentro do reino animal, há uma atmosfera tão boa. Eu lamentei não ter levado minha máquina de filmar, minha filmadora. Eu vi uma galinha com os pintainhos novinhos debaixo dela, assim, ali pelas 9 horas da manhã, em frente a uma moita de capim santo, assim chamada, vacidreira, né? Falei, mas por que eu não trouxe? Aí eu vejo a mensagem toda de Jesus diz, como eu quis acolher Jerusalém. Eu falei, mas por que eu deixo? Daí a pouco, tá. Ela veio, sentou no poste lá, ficou meio tontinha, porque eu estava na área remedando ela, mas aí a verdadeira veio. Ah, mas quando sentou, ela botou o pescocinho na outra assim e ficou catando piolho na outra. Falei, mas olha que sequência tremenda seria essa fita, né? Coisa que às vezes a gente não dá conta de pegar mais nunca. Quer dizer, leão com leão dá briga. Eu tenho um vídeo dos leões, da noite, eles, leão com leão, e tem um rapazinho lá mancando, é um leão novo, novinho, fica para trás, leva mordida. Eu falei, aí, o negócio ali não tá bom para ele, não. Mas é uma harmonia entre na natureza, cada um mandando no seu posto, cada um exercendo o seu posto. Agora, dentro de casa é que é isso. Dentro de casa a coisa já é diferente. Gente, o jugo não é pesado. Eu já vi irmãs que dizem assim, olha, eu queria que ele me desse um murro na cara. Mas que reagisse na vida. Fosse diferente. O professor, um professor meu, isso tem mais de 15 anos, eu estudava na Escola Técnica Federal, ele falou das 4 naturezas, se referindo ao bêbado. Ele estava falando sobre o alcoolismo. Então, mas isso não é só no bêbado, não. Não é só com o bêbado, não. Ele disse, olha, tem gente que bebe e vira um macaco. Expressa a natureza do animal. Só fazendo macaquice. O outro vira porco, vomitando, sujando na roupa, aquela coisinha lá. Vira um porco nojento. O outro vira um cordeiro, fica mansinho. Tem mulher que fica torcendo para o marido beber, porque ele dá tudo que tem. Pega aí, mano. Você quer vestido? Você quer... O que você quer? Você quer um carro hoje? Ele tomou umas e outras, né? Tomara que seu pai tome umas e outras. Mas já tem outras, já disse, meu Deus, não deixa ele beber, não. Que quando ele chega é um leão. Pega para mim. Na verdade, essas naturezas existem no homem. Quer dizer, no ser humano. Quando falo homem, é de uma forma generalizada. Uma mulher, o irmão Francisco estava usando uma serra circular lá, o irmão Sebastião falou assim, meu Deus, a gente tinha que pôr a mão no ouvido. Ele falou assim, nossa, mas o irmão Brana devia saber realmente o que era uma serra circular, porque uma irmã que condenou uma coisa lá do santuário lá, o irmão Brana disse, e aquela mulher tem uma natureza de uma serra circular. Então nós vamos nos compreendendo a nós mesmos, tais como somos. E aí está a grandeza. A grandeza do homem, conhecer-se a si mesmo tal como é. O salmista chegou a perguntar, qual homem que conhece seus próprios erros? E ele quer mandar. Nabucodonosor chegou a fazer uma cidade com
jardim suspenso e tudo. Ele queria o céu aqui a Santa Jerusalém, ele queria o reino aqui na terra. E tantos outros já nesse mundo de cá, já como Hitler, o Mussolini, Stalin, Lenin e outros tantos, pensaram também a mesma forma. E eles agiram como reis, como ditadores, sem nenhuma natureza de cordeiro. Agora, se o próprio Jesus, para reinar, ele teve que ser cordeiro primeiro, se tenho que reinar, tenho que vencer. Vencer o quê? Como? Vencer sendo cordeiro primeiro. É outro fundamento. Agora, essa natureza do cordeiro, a gente não diz, olha, a partir de hoje, eu vou ter a natureza de cordeiro. Não. Não é um computador, uma tecla que você bate ali e diz, a partir de hoje, eu gosto de você. A partir de hoje, eu te amo. Não é assim. Nós vamos ter que ficar por aqui, porque o relógio já mandou parar. E vamos ficar com esse ponto extra, né? Vamos dizer, saliente. Antes de ser leão, ele foi o quê? Cordeiro. Antes de reinar, ele padeceu como cordeiro de Deus. E que o leão não é animal de sacrifício. Apresentando os vossos corpos como sacrifícios, ou como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o que diz a palavra. Então, Joaquim, você tem que encarar essa realidade. É um fato incontestável, você não tem como fugir dele. Vamos ficar de pé, irmãos.